No Império Lokshiri, as 4 grandes famílias ducais, que possuem habilidades sobrenaturais, detêm mais poder até do que o próprio imperador. Em cada uma dessas 4 famílias, apenas uma pessoa por geração pode herdar suas habilidades. Metamorfose Saudi Insight. Gerviar Respiração. Hadvik Batsman de Gelo. Embora esses poderes lhes permitam honrosamente tornar-se chefes de suas respectivas casas ducais, ao continuarem usando essas habilidades, seus corpos acumulam gradualmente miasma amaldiçoado, levando à morte precoce. O único que pode purificar esse miasma é Rutiun, o possuidor da alma com poderes de cura. Esta garotinha, que atualmente está fugindo, é a reencarnada Ruteun. Isso mesmo, ela já morreu uma vez. A pequena Ruti murmura: eu realmente queria que tudo isso fosse só um sonho. Eu não quero viver esse tipo de vida de novo. O tempo volta para sua vida anterior, depois que sua mãe faleceu. Seu tio a vendeu no mercado de escravos. Os 10 anos seguintes foram vividos no inferno. Um homem apontou e gritou: seu comedor de grãos inútil, você precisa se comportar para ser vendido. Outro homem disse: deve uma criança tão preciosa sofrer neste lugar? Venha, pequena, ande comigo. A pequena Rude achou que tinha encontrado salvação, mas descobriu que esse homem era Gerviar. Ele trouxe a pequena Rude de volta, para ajudá-lo a purificar o miasma. A pequena Ruti frequentemente o ajudava a purificar o miasma, sobrecarregando seu corpo. Mas o homem não se importava com seu bem-estar, apenas com seu próprio corpo não importava o quanto a pequena Ruti gritasse de dor. Gerviar continuava implacável. Isso deu à pequena Ruti a ideia de fugir. Ao saber disso, Gerviar ficou furioso. Ele não podia deixar Ruti escapar, porque os outros duques a cobiçavam há muito tempo. Há muito tempo. Assim, a pequena Ruti cresceu sofrendo depois disso, até chegar ao seu limite. Ela rezou a Deus: por favor, me salve. Quando acordou, tudo tinha mudado. A pequena Ruti se perguntou por que suas mãos e corpo estavam tão pequenos. Uma mulher abriu a porta e gritou: ei, você ainda não levantou, sua mãe pode estar morta. Mas apresse-se e faça o café da manhã. A pequena Rude murmurou: tio, mãe, o que está acontecendo? Tia disse: minha mãe morreu, mas minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Como isso é possível? Mas eu definitivamente sinto que isso não é um sonho, eu sinto que estou respirando. Poderia eu ter viajado no tempo agora? A pequena Rude teve um único pensamento: fugir. Eu não posso deixar o tio me vender no mercado de escravos. Se eu for encontrada pelo duque, o mesmo futuro se repetirá de novo. Então desta vez eu não serei usada por ele até a morte. Ai, a porta machuca, desculpe. Esse homem é Hadvik. Seu subordinado agarrou a pequena Rude e disse: mestre, por favor, verifique se algo foi roubado. Ei, me dê essa criança. Vou vendê-la amanhã, porque ela está fugindo de repente. Hadvik olhou para essa garotinha. Ela parecia muito assustada. O homem perguntou: quantos anos você tem, pequena? A pequena Rude disse: tenho 7 anos. Hadvik estendeu a mão e perguntou: você gostaria de voltar comigo? Só se você quiser. A pequena Rude estava muito assustada. Se ela concordasse, seria como na sua vida anterior. Mas estou certa de que, se não for com ele, vou ser vendida no mercado de escravos pelo tio, e encontrar aquele homem dentro de Gerviar. O pequeno Rude falou devagar: você vai me causar dor, vai me fazer sofrer. Ouvindo as palavras da garotinha, Hadvik e seu subordinado mostraram expressões ferozes, enquanto olhavam para o homem à sua frente. Hadvik então pegou a pequena Ruti. Eu juro, não importa o que aconteça, nunca vou deixar você sofrer. A pequena Ruti ficou emocionada com suas palavras e disse: eu vou com você. Hadvik disse: Jade, eu deixo o resto com você. O homem gritou: o quê? Para onde você está levando a sobrinha de outra pessoa? Sem permissão, Jade o aconselhou: pare de gritar, podemos conversar sobre o que for. O pequeno Rude perguntou: posso perguntar qual dos 4 grandes duques o senhor é? Rodrik se perguntou: como você sabe que sou um duque? O pequeno Rude explicou: porque suas roupas parecem muito caras. Hadvik riu, esperto para alguém tão jovem. Eu sou Hadvik, pensou o pequeno Rude para si mesma. Esse homem é Blake Hadvik, a família de assassinos mais famosa do Império. Segundo rumores, Blake Hadvik também é chamado de o cruel demônio assassino. Talvez ele e o duque sejam do mesmo tipo de pessoa. O pequeno Rude deve ficar alerta agora, e não deixar que ele descubra que eu sou Rutiun. Devido a tantas coisas acontecendo pela manhã, esse corpo atingiu seu limite e ela adormeceu. Rodrik sorriu: ela adormeceu. Ela é uma criança inteligente. Talvez ela se dê bem com Devin. No caminho de volta, o pequeno Rude gritou, aparentemente sonhando com suas experiências passadas. Hadvik sentiu-se com o coração partido.
O que uma criança tão pequena já passou todo esse tempo? O pequeno Rudy acordou assustada no sofá. Quem é você? Olá. Pequena, eu sou Ana. Esta é a casa do Duque Rodvik. Eu trabalho aqui. O pequeno Rudy percebeu que sujou o sofá do Duque e apressadamente pediu desculpas. Sinto muito. Eu sou apenas uma escrava e ousei sujar o sofá. Ana não esperava que uma criança tão jovem se chamasse de escrava, o que ela já passou. De repente a barriga do pequeno Rudy roncou. Ana acariciou sua cabeça. Parece que você está com muita fome. Vou buscar algo para comer. Você só precisa descansar bem. O pequeno Rudy pensou. Ela não estava apenas dormindo no sofá, mas também o sujou não. Ela absolutamente não pode ser odiada. Eu deveria poder sair para trabalhar aos 14. O pai trouxe outra coisa inútil. O pequeno Rudy olhou para aquele garoto, tão jovem, e já acumulava tanta miasma no corpo. Se ele é o usuário de habilidade da família Rodvik, então ele deve ser Devin Rodvik. Ele deve estar em grande dor, não. Preciso fingir que não sei. Ana disse, jovem mestre. Quando você chegou aqui, Devin disse friamente. Qual é o seu problema? Ana só pôde abaixar a cabeça em desculpas. Devin virou-se e disse, apresse-se e dê um banho nela. Ela está fedendo, Ana perguntou. Devemos comer antes de dar banho. Ana gritou, uau, uau, uau. Você sempre foi tão fofa. Ana ficou completamente louca. Jade empurrou a porta. Ana, como está a pequena pestinha que o mestre trouxe? O que está acontecendo? Para onde foi aquela pestinha? Olhando com atenção, percebeu. Ela não está bem aqui. Ela se transformou numa jovem nobre. O mestre quer que eu pergunte se você tem um nome. Se não, o mestre vai te dar um. A tia e o tio do pequeno Rudy sempre a chamaram de inútil. E ela também não queria usar seu nome original. A pequena Rudy engasgou, eu não tenho nome. O mordomo disse tudo bem. Vou contar ao senhor e fazê-lo lhe dar um nome. Ana disse. A maioria das pessoas na casa do Duque Rodrik recebia nomes, concedidos pelo Duque, para aqueles que querem esquecer seu passado. Este é um presente do Duque. Que tal você também está ansiosa por uma nova vida? Jade disse que aquela criança ficou muito fofa depois do banho. Por favor, dê a ela um nome bonito. Segundo minha investigação, o tio dela ultrapassou todos os limites de abuso. Pelo futuro daquela criança. Por favor, certifique-se de levar isso até o fim. Rodrik perguntou como o tio dela passou a criá-la. A mãe da criança deu à luz sozinha à beira da estrada sem ter para onde ir. Ela teve que ficar na casa do irmão. Aquele homem chamado Taber, o problema é que a condição mental da mãe era muito ruim. Então ela confiou a criança ao Taber para criar. Para ganhar dinheiro, ele a emprestava a mendigos. Quando a criança chegou a uma idade em que podia se comunicar, ele a fez assumir todas as tarefas domésticas. É realmente insuportável, Taber. Batendo na criança toda manhã, virou o despertador de todos. Ana disse que a criança pensa que é escrava, que não pode tocar no sofá, então ficou em pé o tempo todo. Jade, dê isso para aquela criança amanhã de manhã. Não abra o envelope antes disso. Deixe ela ler o nome dentro com a própria voz. Só assim ele realmente pertencerá a ela. Também sobre aquele canalha chamado Taber. Certo, entendi. A pequena Rudy deitou na cama pensando. Eles são uma família famosa por assassinatos. Ela pensou que seriam assustadores, mas parecem mais humanos do que esperado. Nesse momento Devin já havia entrado no quarto deles. Pequena Ruty se perguntou como ele estava ali. Ela ainda não tinha dormido e não percebeu sua presença. Devin falou oi. A pequena Ruty ficou confusa e respondeu. Oi, você está me chamando de cachorrinho, porque seu cabelo parece pelo de cachorro, estranho. Porque você não tem medo de mim. Eu poderia te matar silenciosamente agora mesmo. Assim fácil. A pequena Rudy sabia que ele estava blefando porque ela conseguia distinguir a intenção de matar de um usuário de habilidade. Aquela aura vermelha é sangue, mas não a viu em Devin. A pequena Rudy disse por favor, não me machuque. Devin ficou surpreso com sua expressão. Não parece nada assustada. Na verdade, Devin estava testando a coragem da pequena Rudy, porque todas as crianças que seu pai trouxe foram afastadas por ele. Devin disse. Você deveria sumir assim que acordar amanhã. A pequena Rudy perguntou por que você quer que eu desapareça. Devin disse que não gosta de humanos. A pequena Rudy ainda pensava no que Devin disse. De manhã, porque ela não tinha investigado cuidadosamente sobre outras famílias em sua vida anterior. Ana a observava comer com um sorriso no rosto dizendo, como você pode ser tão fofa até comendo? Está gostoso, quer que eu te traga mais? Jade chamou oi. Pequena danadinha, seu novo nome chegou. A pequena Rudy disse meu novo nome está aqui. Será que tem algum erro? Está escrito Tiara J. Rodvik.
Ana ficou chocada. Meu Deus. Você sabe ler, o mordomo disse. Senhorita, parabéns pela sua nova identidade. Rodvik empurrou a porta. Está tão animado aqui, ela leu o nome. Está tão animado aqui dentro, ela leu o nome. Rodvik disse que sim. Muito fofo. Ah, o pequeno Rudy perguntou ao Duque. Posso te perguntar uma coisa, tudo bem sobre meu nome. Mas por que tem Rodvik? Rodvik perguntou, você não gosta desse nome. Não é que a pequena Rudy não gostasse. Ela sabia que a chance de um plebeu se tornar nobre era realmente rara. Ela sentia que os sobrenomes estavam ali para prendê-la. Não importava o que fizesse, a família era uma desculpa para ela. Seu tio a abusava todos os dias. Seu coração não tinha mais uma família perfeita. Também Gerveir a tratou como família no começo. Mas o que ela recebeu em troca foi escravidão. Então ela achava que Rodrik era igual a eles, usando a família como pretexto para prendê-la também. Rodrik perguntou, você está bem, se não gosta desse nome? De repente a pequena Ruti começou a soluçar, provavelmente lembrando de memórias ruins, e tendo uma resposta de estresse. Vendo isso, Rodvik usou sua habilidade para acalmar a pequena Ruti. Ana e Jade ficaram muito surpresas. Só para ajudar essa criança ele usou sua habilidade casualmente, sabendo que usar habilidades acumula miasma e reduz a expectativa de vida. Mesmo assim, a pequena Rudy lembrou de sua vida anterior. Duque Gerver possuía percepção e descobriu que ela era Ruti 1. Será que Rodvik também descobriu que eu sou Ruti 1? É cedo demais para ter certeza. Vamos esperar para ver, disse a pequena Ruti. Eu não desgosto desse nome. Rodvik a pegou no colo, isso é bom. De agora em diante me chame de pai. Pequena Ruti. Não esperava que ele a reconhecesse como filha. Depois desse assunto Jade encontrou Rodvik. Isso é realmente ok. Se você adotar uma plebeia como sua filha, as outras famílias do cais certamente vão prestar muita atenção em Rodvik. Ele não se importava nada com esses caras. O jovem mestre vai realmente aceitar, de repente, ter uma irmã. Afinal, todas as crianças que você trouxe foram assustadas pelo jovem mestre. Rodvik disse, Dev é uma criança solitária, mas eu acredito que tia trará uma influência positiva para Dev. De repente o mordomo abriu a porta e gritou, senhorita e jovem mestre estão desaparecidos. A pequena Ruti não entendeu. Assim que ouviu que me tornei irmã dele, ele pareceu ficar bravo. A pequena Ruti puxou a manga de Devin. Irmão, meus pés doem. Podemos voltar? Perguntou Devin. Porque eu sou seu irmão. E o que a dor no seu pé tem a ver comigo? Na verdade eu também tenho coisas que odeio. Como você, eu realmente odeio dor. Jade preocupada, senhor. Você vai mesmo, já está muito tarde. Você não sabe que a entrada da floresta fecha à noite. E vira um labirinto lá dentro. Então devemos nos apressar. Devin tem a habilidade de se proteger. Mas aquela criança talvez não, eu a trouxe aqui. Eu devo ser responsável até o fim. Explicou a pequena Rudy. Ela tentou fugir uma vez e quase morreu. Mas sobreviveu. Dev ficou chocado. Como conseguiu isso? Respondeu a pequena Rudy. Porque pedi a Deus um desejo. Devin disse sem esperança. O Deus de que você fala é realmente cruel. Não atende aos meus pedidos. Qual desejo você fez? Devin virou-se para longe. Você não precisa saber, ele tem só 9 anos. E já mostra essa expressão. O que ele passou? A pequena Rudy acariciou sua cabeça. Se quiser, posso fazer um pedido por você. Devin disse timidamente, esqueça. Seu cachorrinho querendo confortar alguém. O pequeno Rudy perguntou ao irmão. Por que corremos para a floresta? Devon respondeu. Vou deixar você para os monstros resolverem. O que fez Rudy tremer? Você não está planejando me matar. Não é, Dev explicou que não. Eu não quero te matar. O pequeno Rudy não conseguiu se segurar mais. Ela só queria viver. Rudy chorou amargamente. Eu também não quero ser sua irmã. Devon ficou sem palavras. Tudo bem, pare de chorar. É minha culpa. De repente, as árvores da floresta começaram a se mover. Devon olhou para o céu. Ah não, já está tão tarde. De repente, muitas feras mágicas apareceram na floresta. De repente, uma fera mágica abriu sua boca ensanguentada, querendo devorá-los. Dev usou sua habilidade para cuidar de uma. Rudy disse que tem mais atrás de nós. Devon usou sua habilidade novamente. Dava para ver que a habilidade de Devon havia chegado ao limite. Devon instruiu o cachorrinho. Se mais feras mágicas aparecerem, não se preocupe comigo e corra. Contanto que aguente até de manhã. Você pode sair da floresta. Depois de dizer isso, Devon desabou de exaustão. A pequena Ruti disse o que devo fazer. Ele tem muita miasma no corpo. Mas não posso abandoná-lo agora. A única maneira da pequena Ruti se salvar era usar a habilidade de purificação de Ruti. Mas se ela usasse a purificação, ela se exporia como deveria escolher. A pequena Ruti pensou.
Minha vida acabou há muito tempo naquela época. Então mesmo que eu fique presa no subsolo, não tenho arrependimentos por esta breve vida. Por causa deles, pude ter uma família de verdade. Então vou salvar você, irmão. Embora tenha sido breve, sou grata. De repente, uma voz apareceu. Na verdade é a Ruth 1. A pequena Ruth 1 ficou assustada e exigiu. Quem está falando? Muitas vozes começaram a discutir. Faça um contrato com Ruth 1. A luz mais brilhante próxima disse. Desde que faça um contrato conosco. Podemos sair, vamos lá. Me leve para o seu mundo, pediu o pequeno Rude. Sobre o que vocês todos estavam falando desde o começo. Precisamos assinar o contrato rapidamente. Vai acabar quando a maior estrela aparecer. Apareceu tão rápido. Vamos correr. O pequeno Rude ficou surpreso. Essa é a maior estrela, falou a grande estrela. Não é à toa que senti que algo estava errado. Agora entendo, não é a primeira vez. O pequeno Rude ouviu a pequena estrela dizer. A maior estrela odeia Ruth 1. Deixa pra lá, deixe-me curar rápido. Nesse momento, Rodrigo ficou surpreso ao ver seus filhos. Jade disse que era o jovem mestre desaparecido. De repente, feras mágicas atacaram as crianças. Vendo isso, Rodrigo avançou e junto com Jade, bloqueou a maioria das feras mágicas. Jade correu para verificar as crianças. E suspirou aliviada, graças a Deus ainda estão vivos. Rodrigo disse que parece que quando eles acordarem, terão muitas coisas para perguntar. O pequeno Rude acordou e disse, por que não estou no quarto da irmã Ana? Ana ouviu a voz lá dentro, e seu coração preocupado finalmente ficou em paz. Ana explicou que você dormiu o dia todo. Parece que você ficou bastante assustado. O pequeno Rude disse que dormiu o dia todo. E o Devon, Ana riu. Ele está de castigo pelo mestre. Mereceu, haha. Na casa da Jade nesse momento. O jovem mestre ainda está emburrado. Você levou uma criança de 7 anos completamente indefesa para a floresta dos monstros. Você merece punição, explicou Devin. Ele não estava bravo, eu só. Você está falando da senhorita. Eu ainda não confirmei a situação desta manhã. O que houve? Você está muito preocupado com ela. Ai meu Deus, ficando atrapalhado. Devin gritou, pare de rir aí. Sai agora, tão irritante. Deixando o jovem senhor muito triste. Eu vou me retirar primeiro. Devin estava quase morrendo de raiva. Devin podia sentir isso. Normalmente depois de usar sua habilidade e acordar, seu coração doía. Mas desta vez não havia essa sensação. Então, ele queria descobrir o que a pequena Ruth fez com ele, enquanto ele estava inconsciente. De repente, houve um som estranho na varanda de Devin. Devin disse quem está aí. No momento perfeito, vou descontar minha raiva em você. Se não quiser morrer agora mesmo. É a pequena Rude. Ela veio procurar Devin. Devin carregou a pequena Rude nas costas. Você correu assim que acordou. E está tão magra, Devin disse. Vá voltar e coma toda a comida que Ana deu para você, para engordar como um porquinho. A pequena Rude disse que entendeu. Me coloque no chão primeiro e você também precisa estudar. Só de pensar que você não sabe ler. E ainda assim virou minha irmã, é assustador. A pequena Rude estudou e explicou que sabia ler. Tudo bem, disse Devin com desdém. Você parece um cachorrinho mentiroso. A pequena Rude disse com indignação, se você não acredita em mim, eu vou ler para você, Devin zombou. Espera, esse cachorrinho parece você. Não, esse aqui parece mais com você. A pequena Rude achou que precisava ter paciência. Ela não podia discutir seriamente com uma criança de 9 anos. Rodrigo perguntou se Devin estava lá dentro. Eles estavam lendo livros. O que fez Rodrigo lembrar da mãe. Sua mãe uma vez quis que Devin tivesse um companheiro, um membro da família, mas as coisas não aconteceram como esperado. A mãe de Devin e seu irmão ainda por nascer, partiram juntos deste mundo, disse Rodrigo. Devin, sua suspensão não acabou ainda, certo? Volte para seu quarto imediatamente. A pequena Rude achou que também seria culpada. Rodrigo agachou e tocou sua testa, para ver se ela estava com febre. A pequena Rude expressou que estava muito arrependida por colocar o jovem senhor em perigo. Rodrigo não aguentou mais ouvir. Tudo bem, não diga mais essas coisas. Parece que preciso estabelecer algumas regras para você. Primeiro, você não pode falar coisas depreciativas sobre si mesma. Segundo, você está proibida de usar a palavra escrava. Terceiro, está proibida de usar a palavra suja. E a partir de agora, não me chame mais de Duque. Não te disse para me chamar de pai antes, porque agora você é minha filha. Se precisar de algo, chame Ana a qualquer hora. Descanse bem, tia. A pequena Rude ficou tímida. Ela nunca tinha chamado alguém por esse título. Em toda a sua vida, de repente, um esquilo apareceu finalmente. Só nós dois restamos. A pequena Rude ficou surpresa. O esquilo falou, o esquilo disse. Você esqueceu minha voz, nos encontramos no lago da última vez. A pequena Rude disse,
É você, aquela estrela. Como você virou um esquilo? A estrela disse irritada, não foi porque você desmaiou. Eu tive que ficar assim, para me aproximar de você e fazer um contrato. A pequena Rude disse que desmaiou por usar muita força. A estrela disse que é isso mesmo. O poder de Rude 1 ainda é demais para você. O pequeno Rude perguntou se você sabe muito sobre Rude 1. A estrela disse que claro, eu existo desde a origem de Rude 1 primeiro. Este mundo é dividido em duas áreas. Uma é a civilização humana, a outra é o mundo dos túmulos, onde estrelas esquecidas dormem. O túmulo era originalmente governado por 6 grandes estrelas. Porém, um dia surgiu uma disputa entre as estrelas. Por causa dessa disputa, 4 estrelas vieram para o mundo humano, entrando em corpos humanos, mas o problema é que corpos humanos não suportam o poder das estrelas. E outra grande estrela sentiu muita pena daquelas 4 estrelas, querendo reduzir a dor sofrida pelos humanos que receberam poder. Ela conectou o terreno intermediário entre o túmulo e os humanos, disse o pequeno Ruti. Esse terreno intermediário é a floresta dos monstros. Depois disso, outra grande estrela desceu em um humano perto do lago, e o primeiro Ruti nasceu. Aquelas 4 grandes estrelas não puderam mais deixar o mundo humano. Seu poder ficou muito fraco, e finalmente retornaram ao túmulo, caindo em sono depois. O poder diluído das estrelas adormecidas foi herdado pelo sangue humano. Rutum é diferente. Quanto à geração anterior de Rutum morrer, aquele poder retornará e buscará um novo hospedeiro, se as outras estrelas entrarem diretamente e controlarem corpos humanos. Então Ruti-1 é uma existência criada pelo poder das estrelas, descendo indiretamente sobre humanos. Ruti-1 gradualmente se tornará incapaz de suportar o poder da estrela, sofrendo muito com o tempo. Fazer um contrato com Ruti-1 é a única forma das estrelas deixarem o túmulo. Então elas animadamente clamam para fazer contratos com você. O problema é que durante o uso do poder, Ruti-1 consome o poder daquela grande estrela, e finalmente esse indivíduo também caiu em sono. Estrelas e água do lago são condições do contrato de Ruti-1. Então Ruti-1 nasce depois que esse indivíduo adormece, porém, se o poder for usado sem contrato com as estrelas, a pessoa também sofrerá consideravelmente. Está em sua segunda reencarnação, certo? Não se surpreenda, essas coisas são óbvias. Só que aquela grande estrela tem o poder de reverter o tempo. Então devo investigar claramente, porque ele te enviou de volta ao passado, enquanto dormia, então humano. Faça um contrato comigo além de ficar mais forte. Pode me fazer não sentir dor. Desde que você tenha contrato com uma estrela, não terá que suportar essas dores. Ao usar o poder de Ruti-1, o pequeno Rude disse tudo bem. Então eu farei contrato com você. Eu, Phaeton, como uma das 6 grandes estrelas, estabeleço aqui um contrato estelar com Ruti-1. O pequeno Rude encontrou Rodvik, dizendo que tinha algo para lhe pedir. Rodrik pensou que ela queria que ele a ensinasse a ler, perguntando o que é, tia. O pequeno Ruti perguntou se poderia criar um esquilo. Rodrik ficou desapontado, pensando que era o que ele tinha em mente, assentindo. Você é minha filha, não precisa se importar com a opinião dos outros. O pequeno Ruti ficou feliz, obrigado pai. Muito obrigada. Rodvik ainda estava imerso na gratidão dela, incapaz de se desvencilhar. O pequeno Ruti então saiu educadamente. Rodvik disse para ela esperar porque não tinha perguntado que tipo de lugar ela queria preparar para criar o esquilo. Esse garoto é o usuário da habilidade de congelamento. Loban Sharp, o habilidoso atirador, perguntou a Devin para onde foi sua irmã plebeia. Devin disse a ele se veio aqui para vê-la. Esqueça, eu já a afastei. Loban Sharp perguntou a Devin sério. Seu pai não a adotou como filha. Devin disse para não se preocupar com isso. Ela não está aqui agora, volte rápido. Logan Sharp percebeu que a condição de Dev estava um pouco estranha. Essa mulher elogiou meu Deus. Você é tão fofa e adorável. O Duque decidiu adotá-la como filha. Porque você é muito fofa, disse o pequeno Rude para Ana. Minha identidade não deveria ser mantida em segredo por enquanto. Ana riu, mas você não precisa disso na frente da Traf. Ela também faz parte da família Rodvik. O mestre dá novos nomes e novas vidas para essas pessoas. E Traf é uma delas. Traf veio ajudar a filha do Duque, fazendo vestidos lindos sob medida. Ana gritou, senhorita Tiara J. Está pronto. Por favor, recebam a entrada deslumbrante da jovem senhora. Jade e Traf ficaram ambos atonitos. Ela é simplesmente como um anjinho. Traf empurrou a pequena Ruti para experimentar outras roupas. Ana o seguia bem de perto. E assim passaram o dia experimentando roupas. Até a noite Traf e Ana finalmente ficaram satisfeitas, deixando a pequena Ruti descansar. Bem, eles devolveram as roupas. E a pequena Ruti estava tão exausta
que queria ir para casa procurar sua mãe. Jade disse que quando o entusiasmo de Ana explodia, ela não conseguia parar. A pequena Rudy disse que todos estavam muito entusiasmados, mas ela estava realmente feliz no coração. Jade riu e disse: "Sua felicidade é o que mais importa, haha." A pequena Rudy perguntou a Jade que seu irmão odiaria humanos. Jade explicou que o jovem mestre, de fato, tinha o hábito de não gostar de humanos, provavelmente por causa do cheiro deles. Quando a pequena Ruty ouviu que Dev não gostava de cheiros, ela lembrou do que ele tinha dito na época. A pequena Ruty começou a duvidar se ela estava emitindo um cheiro tão desagradável. A pequena Ruty recordou sua vida passada, sendo desprezada por cheirar mal na prisão. De repente houve um som de coisas quebrando do lado de fora, fazendo-os ficarem instantaneamente alertas. Então a ferida Ana empurrou a porta, dizendo que alguém a havia atacado lá fora. A pequena Rudy correu para verificar os ferimentos de Ana. Jade disse para ela não entrar em pânico. Ana está bem, não se deixe enganar pela aparência gentil dela. Ela se misturou em becos quando era jovem. Ana limpou sua ferida dizendo que era muito forte. Ana disse que Traf havia sido sequestrada. Jade perguntou qual facção a havia sequestrado. Um servo próximo explicou que a maior parte das roupas deste ano foi feita de Volfer. Peyton perguntou o que isso significava. Que é Volfer, agora lobos. Eram quase equivalentes ao símbolo da família Seudia. Peyton parecia ter descoberto algo. Agarrando o cabelo da pequena Rudy, dizendo que sentia a aura de outras estrelas. Uma das 4 grandes estrelas adormecidas estava próxima. Agora vamos seguir rápido. Depois disso, Peyton usou magia, colocando a pequena Rudy em estado invisível. A pequena Rudy partiu na frente de Jade e Ana, correndo para a cidade sob a orientação de Peyton. Mas a aura das estrelas de repente desapareceu. Peyton ficou muito preocupado. As 4 estrelas despertaram, dizendo à pequena Rudy que ele lhe emprestaria seu poder, deixando-a sentir a localização das estrelas. Ele disse a ela que seu poder não poderia ser totalmente liberado no mundo humano, pedindo para Rudy procurar o rastro da estrela em sua mente. A pequena Ruty sabia onde estava. Peyton a elogiou por encontrar tão rápido. Peyton foi olhar e disse: "Que diabos, não é uma estrela." Na verdade, a pequena Ruty ouviu uivos de lobo e achou que Traf poderia estar lá. Peyton estava sem saída com ela, dizendo para a pequena Ruty usar telecinese para destruir os pneus primeiro, criar caos, depois agarrar aquela mulher. Depois de dizer isso, Peyton emprestou seu poder a ela. Peyton sentiu que algo estava errado e disse para a pequena Rudy esperar. Agora a mente da pequena Rudy estava cheia de queimar os pneus. Queimar os pneus e, como resultado, ela acidentalmente mandou as pessoas, lobos e o tráfego voando todos juntos. Peyton exclamou que estava tudo acabado. O homem ficou muito irritado, exigindo saber quem era. Peyton não esperava isso. O poder que ela absorveu era muito maior do que ele pretendia dar a ela, mesmo que ela fosse uma usuária de habilidades, para realmente conseguir controlar o poder das estrelas. Quem ela realmente era? A pequena Rudy tremia no canto. De repente, alguém os congelou todos no gelo. A pequena Rudy percebeu que parecia muito mais silencioso e se virou para olhar. A pessoa que chegou era na verdade Loban Sharp e Batsman. Ele descobriu que ainda havia vestígios, referindo-se a Traf, e se preparou para usar sua habilidade novamente. De repente, Lobin Sharp viu a garota que nunca pôde esquecer. A pequena Rudy deu um passo à frente para explicar que conhecia a senhorita Traf. "Por favor, não a congelem." A pequena Rudy queria se aproximar, mas como a estrada estava toda congelada, ela escorregou e quando a pequena Rudy estava prestes a cair, seu pai apareceu e deu um passo à frente para apoiá-la. Pequena Rudy perguntou ao pai como ele havia chegado ali. Seu pai explicou que, quando viu que ela não havia voltado por muito tempo, ele quis vir procurá-la, e inesperadamente encontrou isso. "Aqui e Lobin Sharp, como você apareceu aqui? Você não voltou com seu pai." Lobin Sharp explicou que seu Ducal, estilista da família, parecia ter sido sequestrado. Então ele planejava resgatá-la. Lobin Sharp olhou para a pequena Ruty enquanto falava, sem esperar que houvesse uma menina tão fofa. Nesse momento Jade e Ana também encontraram a pequena Ruty. Roderick disse à pequena Ruty que Jade e os outros tinham vindo deixando Traf para eles. A pequena Ruty concordou, apertou as mãos. Esta era sua primeira vez usando o poder, e ela não sentiu dor. A pequena Rudy olhou para ele, lembrando-se de tê-lo visto no porão, em sua vida passada. Agora a pequena Rudy reconhecia sua aparência de infância. Seus sentimentos eram um pouco complexos. Lobin Sharp não se sentia complexo nem um pouco, porque ele havia encontrado a única garota que fazia seu coração bater mais rápido.
Felizmente seu dia e Traf tiveram uma boa conversa. Embora a família seu dia valorizasse muito o símbolo do lobo, suas ações não haviam sido tão extremas antes. Provavelmente era porque o filho mais velho não obteve habilidades, mas habilidades foram descobertas no segundo filho, nascido de uma amante. Sob essa perspectiva, quão harmoniosa a família Rodvik era. Jade lhe disse que a jovem parecia mostrar habilidades furtivas, superiores aos assassinos comuns, e apesar de não ter recebido educação, ela conseguia ler textos fluentemente. Se ela fosse para a Academia Real, ela definitivamente se formaria como oradora da turma. Nessa época a jovem poderia se tornar muito bonita. Rodrigo ficou satisfeito, mas ele também não sabia se conseguiria ver essa cena. Dev estava procurando por ela, e não esperava aparecer pessoalmente. De repente a pequena Ruti cobriu a boca e saiu correndo. Dev apareceu de repente perguntando por que ela estava evitando-o. A pequena Ruti tentou fugir, mas foi bloqueada por Devin toda vez. A pequena Ruti não teve escolha a não ser falar baixinho, mas isso deixou Dev um pouco impaciente, dizendo para ela falar mais alto. A pequena Rudy gritou: "Você não disse que eu cheiro mal?" Dev ficou meio sem jeito explicando. Quando foi que ele disse que ela cheirava mal? De repente uma passagem passou pela cabeça de Devin. Devin só conseguiu coçar a cabeça constrangido. Desde que seja um ser vivo, ao respirar, ele definitivamente emitirá seu próprio cheiro único. A razão pela qual Devin disse que não gostava do cheiro da respiração era porque ele não queria que os outros tivessem pena dele. Então ele inventou uma mentira depois que sua mãe morreu. Todos o tratavam como um frágil recipiente de vidro, lidando com ele cuidadosamente, o que o enojava. Ele sentia que os humanos eram tão frágeis. Sua mãe perdeu a vida apenas por estar grávida dele. Então ele originalmente planejava nunca mais abrir seu coração para ninguém. Mas essa criança diante dos olhos de Devin não só não emitia cheiro de respiração, como também não rejeitava ficar ao seu lado. Então Devin estalou a testa dela, dizendo para ela não olhar para ele, com uma expressão tão estúpida, o que o fez não conseguir evitar agir. De qualquer forma Devin disse para ela que não havia cheiro. "Não se importe, mas você é tão baixa, provavelmente não vai crescer mais." Depois Rudy gritou que ela não era tão baixa assim. Nesse momento, a pequena Rudy estava tendo aulas particulares em casa. Peyton elogiava que Rudy era realmente dedicada. Claramente possuía habilidades monstruosas, capaz de usar o poder das estrelas como quisesse. Peyton disse para ela não esconder mais sua identidade. Desde que revele que é Ruti 1, poderá desfrutar de riqueza e honra sem fim. O que a pequena Ruti queria era liberdade, porque sabia que uma vez que sua identidade fosse exposta, pesadelos intermináveis a aguardariam. Então ela absolutamente não podia expor sua identidade. Nesse momento Rodrigo veio verificar como estavam os estudos de sua filha. A pequena Ruti viu que a aura ameaçadora do pai havia se tornado ainda mais intensa. A pequena Ruti perguntou a Peyton quanto tempo de vida o Duque ainda tinha. Peyton disse cerca de 2 anos. A pequena Ruti não esperava que fosse tão pouco. Peyton explicou que ele era originalmente um humano fisicamente fraco, mas isso não podia ser culpa dele. Rodrigo disse a ela que o professor havia dito que elogiava muito sua concentração. Realmente incrível, mas ainda assim não se esforce demais. A pequena Rudy ficou emocionada. O Duque Blake realmente a tratava como filha, mas ela não tinha confiança de que poderia realmente se tornar sua filha. Mas mesmo que pudesse ajudar só um pouco, a pequena Rudy queria retribuir o sentimento dele. Jade descobriu que o mestre, o temperamento de Devin havia realmente melhorado. Rodrigo disse que era provavelmente porque ele sentiu a responsabilidade de ser um irmão mais velho. A propósito, falando nisso, você pretende participar da temporada de caça? O Duque Abetsman também veio por isso. Anteontem o Duque Abetsman disse a ele para não levar sua filha plebeia à temporada de caça. Rodvik achou que o que ele disse fazia sentido. Melhor deixá-la crescer um pouco e ir para a Academia Real. A pequena Rudy empurrou a porta, perguntando ao pai se ele podia ler para ela. Rodvik levantou-se imediatamente, dizendo para Jade sair por um momento. Jade ficou sem saída e só pôde se retirar. Primeiro Rodvik abraçou sua filha e disse: "Este é um momento quente de família que pertence só a nós. Não pode ser interrompido, certo?" A pequena Rudy ficou muito feliz, pedindo ao pai para ouvir ela ler amanhã também. Rodrigo parecia não ter se cansado, mas estava muito tímido para dizer isso, e só esperou desapontado para ler para minha filha amanhã. A pequena Ruti fechou a porta. A pequena Ruti disse que conseguiu. Na verdade, a leitura era só uma desculpa. Purificar a aura ominosa de Rodrigo era seu verdadeiro propósito.
Devon apareceu e disse que o pai estava muito ocupado, dizendo para ela não incomodá-lo. A pequena Ruthie explicou que tinha a permissão do pai, e não incomodou. Devon disse timidamente: eu sou melhor em ler para as pessoas do que o pai. Como você viu, a pequena Ruthie ficou sem jeito da última vez. Ele estava claramente zombando de mim. Devon perguntou se ela não gostava de ler. Venha comigo, tem um lugar que você vai gostar com certeza. A mulher se apresentou como administradora da biblioteca. Devon pediu para ela pegar alguns livros para sua irmã olhar. Depois saiu. A mulher explicou que parentes diretos da família Rodvick podiam escolher um dos quartos como sala de leitura pessoal. Peyton apareceu e pediu para Ruth escolher o terceiro quarto. A mulher perguntou se ela realmente queria escolher aquele quarto. A pequena Ruth disse que visitaria antes. A mulher disse para procurá-la a qualquer hora, se precisasse de algo. A pequena Ruth perguntou a Peyton o que ele estava fazendo. Peyton parecia estar procurando algo. A pequena Ruthie disse para ele tomar cuidado. O espelho estava prestes a ser quebrado por ele. A pequena Ruthie perguntou o que exatamente ele procurava. Estava quase acabando. Era na verdade uma esfera brilhante. A mão de Peyton escorregou e ela rolou para debaixo do chão. A pequena Ruth perguntou o que era aquilo. Peyton explicou que a esfera era um fragmento de estrela, comprimido com poder estelar. Um item formado por estrelas que esgotaram sua força vital e se transformaram em pedra. Esses caras vieram aqui por curiosidade e perderam completamente o poder de sustentar a vida, finalmente se tornando fragmentos de estrela, independentemente de quão forte fosse a habilidade de uma estrela. Contanto que você obtenha fragmentos de estrela, você pode usar a habilidade da estrela. A aura dessa estrela tinha pelo menos poder de nível intermediário. Peyton disse para a pequena Ruth apenas danificar o chão, um pouco para assustá-la. A pequena Ruth disse que se danificasse este lugar, a irmã administradora ficaria muito incomodada. Peyton disse para ela apenas quebrar um pedacinho, e depois cobrir com algo, para que não fosse descoberto. Ruth recusou a sugestão de Peyton. Peyton não sabia o que dizer, e só pôde recuar de repente. A voz de um garoto veio do espelho. Ruthie pegou para olhar, e havia realmente alguém falando no espelho, o que assustou muito Ruthie. E o espelho caiu e quebrou. Naquele momento, Devon voltou e a viu tentando escapar desesperadamente. A pequena Ruthie abraçou Devon, e disse que havia um fantasma no quarto. Devon ficou intrigado, como poderia haver um fantasma? Descobriu-se que o fantasma no espelho era um menino loiro, e ele também era o jovem mestre desta mansão. Uma velha criada se aproximou, perguntando se ele havia corrido para o quarto dos objetos antigos de novo, e avisando que sua graça. O duque disse para não mexer nos pertences da madame. O menino explicou que sentia muita falta da mãe. O menino perguntou se não podia deixar de tomar o remédio, dizendo que sua condição física estava boa. A velha criada disse que ele tinha que tomar todo dia. Essa era a ordem de sua graça, o duque. Sob pressão, ele não teve escolha a não ser beber. Ao vê-lo terminar, a velha criada imediatamente pegou a tigela e foi embora, como se seu título de jovem mestre fosse apenas uma designação. Ele estava solitário desde que sua mãe morreu. Ninguém falava direito com ele. Então ele esperava ver a pessoa do outro lado do espelho novamente. Devon disse ao pai que tia disse que estava doente. Então ela não veio junto. Rodvick disse que era melhor assim, já que ele não queria trazê-la de qualquer forma. Devon provocou o pai sobre ter trazido uma criança muito estranha. Rodvick olhou para o filho e disse: pelo menos você está satisfeito com ela. Devon também ficou tímido. Ele Begsman elogiou você, ouviu meu conselho, e não trouxe sua filha adotiva aqui, certo? Que pai atencioso de fato. Mas não precisa se preocupar. Afinal, você não é a única família com problemas relacionados a crianças. A família seu dia nem trouxe o segundo filho. Aqui, disse Rodvick. Ele já tinha ouvido antes que o filho mais velho desconfiava muito das habilidades do segundo filho. O segundo filho dele não veio desta vez. A situação é muito suspeita. Mas o Duque Gary também não trouxe seu filho. E Batman também ficou intrigado. Seu filho despertou habilidades há muito tempo. Ainda assim ele não leva o filho para essas ocasiões. As ações desse cara são realmente incompreensíveis. Ouvi dizer que há um rumor estranho sobre ele. Dizem que ele tem frequentado mercados de escravos, como se estivesse procurando alguém. Mas ninguém sabe exatamente o que ele procura. Com esses olhos que veem tudo, ouvi dizer que ele parece ter encontrado Ruth 1. Rodvick perguntou se Ruth 1 não tinha desaparecido. Ele Begsman disse para conversar depois. Seu filho parece estar em apuros. Gerveir agarrou Devon. A aura sobre você. O que está acontecendo você deve ter encontrado. Senão, é muito injusto. Rodvick usou sua habilidade para fazer Gerveir
Soltar seu filho. Gerveir ficou um pouco incomodado pela habilidade. Gerveir pensou em algo, e usou sua percepção para examinar Rodvik, descobrindo que a aura ameaçadora nele não havia diminuído nada. Ele achava que Dev estava monopolizando Route 1 sozinho. Naquele momento o imperador os viu brigando ali, o que era muito inadequado, então ele retirou os direitos de competição de caça das famílias Rodvik e Gurviar. Dessa vez, descobriu-se que quem estava doente não era a pequena Rude, mas Peyton. Jade chamou Peyton de amendoim e disse para ele animar-se. Peyton ficou furioso dizendo que não gostava de ser chamado de amendoim. Jade achou isso interessante. Claramente era apenas um esquilo, mas ele sabia que estava sendo zoado. Peyton disse para a pequena Ruti rapidamente lhe dar um nome bacana, absolutamente nada de amendoim. A pequena Ruti lembrou de Peyton, dizendo que o nome Peyton não podia ser usado em público, mas ela também não podia escolher um nome relacionado a amendoins. Então que tal chamá-lo de nós? Jade elogiou a jovem por ser tão boa em dar nomes. Peyton, naquele momento, ouviu que esse nome não era diferente de amendoim. Ah, tanto faz. Jade disse que nós estava com insolação e para não se preocupar. E então deixou a pequena Ruti preocupada. Você está desconfortável agora. Não é por causa da insolação, certo? Peyton disse que não. É porque ficar muito tempo no mundo humano faz mal ao corpo. Então ele precisava fazer uma viagem à Floresta dos Monstros. Peyton voltou à vida. A pequena Ruti disse para ele ficar mais 10 minutos. Depois voltar e ao se virar, ela viu um filhote de lobo ferido. Peyton pôde perceber que ele era um jovem usuário de habilidades com uma aura muito densa e sombria. Peyton disse a ela que ele tinha ferimentos externos graves e não sobreviveria nem com purificação. Mas ela era Ruti. Como poderia assistir a uma vida tão jovem se apagar? Então a pequena Ruti encontrou Jade e pediu para ele salvar aquela criança, porque está agindo de forma fofa. Isso fez Jade não resistir e ele concordou. Alguns dias depois, o doutor disse a ela que aquele filhote de lobo estava agora em condição saudável. O doutor disse para avisar se houvesse algum problema. E então saiu, deixando a pequena Ruti, que também vinha ajudando a purificar a aura sombria dele. Nesses últimos dias, por isso ele se recuperou rápido, baseada em suas memórias de vidas passadas. A pequena Ruti determinou que ele deveria ser o segundo filho da família Seudia. Ela sabia que a família Seudia e a família Rodvik não se davam bem. Então, assim que a perna dele sarasse, ela o enviaria de volta. Nesse momento Rodrik veio ver o filhote selvagem. Sua filha estava criando a pequena Ruti em pânico, com medo que o pai descobrisse que o filhote de lobo era o segundo filho do Seudia. Rodrik deu um tapinha na pequena Ruti e perguntou se ela queria ficar com esse cachorrinho. A pequena Ruti disse que queria esperar ele se recuperar, para então mandá-lo de volta para a família. Rodrik já havia percebido. Sua filha achava que ele não sabia que o filhote de lobo era o segundo filho do Seudia. Rodrik não planejava ser honesto com ela, mas disse para ela ir ao quarto dele primeiro para ver um presente. Peyton disse para Ruti não ficar feliz cedo demais. A aura sombria do Duque estava muito densa. Pequena Ruti abriu a boca bem grande. Isso é um presente para mim. Rodvik disse para ela desembrulhar rápido o presente. Peyton elogiou isso. Rodvik parecia feroz por fora, mas ele realmente era um bom pai. Mas o que aconteceu com ele durante a temporada de caça, para deixar sua aura sombria tão intensa? A pequena Ruti também achou estranho. Ela já tinha ajudado a purificar parte da aura sombria dele antes. Então por que ela piorou? Justo quando a pequena Ruti estava distraída, Devon apareceu e disse que também havia comprado um presente. Pedindo para ela pegar, a pequena Ruti mal conseguiu segurar. Olhando de perto, era na verdade uma bonequinha de cachorrinho. Devon disse com orgulho: como é que esse cachorro parece exatamente com você? Não pude deixar de comprá-lo. O pequeno Rude estava realmente irritado. Peyton perguntou ao pequeno Rude se ele queria que ela lhe desse uma lição. O pequeno Rude pensou e decidiu deixar pra lá. Adultos não guardam rancor contra crianças. O pequeno Rude mostrou um sorriso fofo, agradecendo a Devin pelo presente. Devin imediatamente ficou corado. Jade lhe perguntou como lidar com aquele segundo filho de Seudia. Rodvik disse para enviar alguém discretamente para procurar o Duque Seudia. Dizer a ele que o segundo filho da família estava com eles. Jade ficou preocupada com eles, suspeitando que tivessem sequestrado o segundo filho de Seudia. Rodvik explicou que não havia motivo para preocupação, tendo vencido o campeonato da fera. Ele estava de bom humor e bastante simples. Gurvar era o problema e recentemente ele tinha começado a se interessar por Devin novamente. Rodvik disse a Jade para enviar mais tropas para proteger Devin.
E tia, se esse sujeito realmente planejava fazer algo contra Devin, o tempo restante ele iria arrastar ele junto na queda. O pequeno Rudy correu para alimentar o lobinho, trazendo comida e logo começou a devorar. De repente alguém irrompeu e disse ao doutor que essa pessoa estava gravemente ferida. Durante o treino, Peyton percebeu a aura de uma estrela. O doutor informou a jovem senhora que havia um paciente em emergência. Vá pegar algumas ervas. E disse ao senhor dos 7 cavaleiros para também ir buscar alguns suprimentos médicos. Suprimentos. Essa foi a primeira vez que o pequeno Rudy viu o doutor. Tão nervoso. Peyton disse a ela para ir rápido ver o humano, que foi trazido de repente. Uma figura se aproximava lentamente, levantando a cortina e cumprimentando a pequena Ruthie. Peyton disse a ela que a aura que sentiu na loja de roupas antes era dessa pessoa. O homem perguntou à pequena Ruthie por que ela apenas purificou Devin. Os olhos do homem de repente ficaram dourados, fazendo a pequena Ruthie perceber que os olhos do homem eram iguais aos de Girvari. Nesse momento o lobinho mordeu o braço do homem e foi imediatamente afastado. Patton rugiu para Sican. Quem deveria sair era ele. Patton deu um soco em Sican. Limpou as mãos, avisando Sican para não pensar em machucá-la. Sican riu. Oh meu, eu não sabia que você estava aqui. Peyton, sua aparência atual é realmente interessante. Pensar que você é chamado de Deus da Guerra. Peyton disse que não importa como ele estivesse agora, ele ainda daria um soco nele. Peyton estava irritado por estar sendo menosprezado. Peyton levantou o punho e partiu para cima de Sican. Peyton disse à pequena Ruthie para pegar o lobinho e correr primeiro. A pequena Ruthie não queria abandonar Peyton. Sican zombou. Você é bastante ágil, mas seus ataques são só cócegas. Peyton zombou dele de volta, fazendo Sican perder a paciência para brincar com ele e usar todo o seu poder. Peyton já tinha alcançado seu limite. No momento crítico, a pequena Ruthie usou magia para afastar Sican, dizendo a Peyton para sair. Juntos agora enquanto escapam. Peyton olhou para Ruthie e percebeu que ela estava com muita dor. Agora Sican estava em rápida perseguição atrás deles. De repente Jade apareceu e nocauteou Sican. Jade ficou confusa porque Philip estava intimidando a jovem senhora. Peyton e Ruthie suspiraram aliviados. Finalmente havia acabado. Gerveir ficou confuso com as palavras de Sican, dizendo que a filha adotiva de Rodvik não era Ruth 1. Sican explicou que uma pessoa inesperada havia aparecido, complicando as coisas. Gerveir perguntou se o futuro que ele viu iria se realizar. O futuro, onde ele descobriu Ruth 1 no mercado de escravos. Sican disse que esse futuro quase se concretizou. Então ele partiu. Isso fez Gerveir desmoronar completamente. Ele mataria todos que estivessem em seu caminho. Seu filho percebeu que o pai havia enlouquecido. Essa foi a primeira vez que viu o pai tão irritado. Seu pai gritou: Ian, por que você está aqui? Ouviu tudo. Ian explicou que não ouviu nada. Gerveir usou sua percepção para ver do ponto de vista de Ian. Todas as suas ações foram testemunhadas em silêncio. Gerveir deu um soco no filho e chamou um servo para trancar esse rapaz em um quarto por alguns dias, e nem dê comida a ele. Ian implorou desesperadamente pelo perdão do pai. Seu inútil! Você não gosta de ir ao quarto da sua mãe falecida. Tranque-o no quarto dos pertences da mãe e deixe-o refletir direito. Peyton contou para a pequena Ruthie que a especialidade de Zikon era possessão. A pequena Ruthie disse então não seria Philip. Inocente Peyton não esperava. Teria ainda tempo para se preocupar com outros. Aquele cara estava de olho nela. A pequena Ruthie ficou confusa porque era ela. Ele planejava fazer uma entrada completa no mundo humano para fazer um contrato com você. Então por que ele veio ao mundo humano? Provavelmente para dominar o mundo humano. Você sabe por que nosso mundo é chamado de cemitério? Porque está sempre cheio de morte. Silêncio mortal por isso. 4 das grandes estrelas tentaram romper a barreira entre o cemitério e o mundo humano. Mas esse comportamento era muito perigoso. Suficiente para causar o colapso do mundo. Tanto aquele certinho quanto eu queríamos detê-los. Mas como não chegamos a um consenso, enviamos eles para o mundo humano. Peyton disse para ela fugir rápido daqui. A pequena Ruthie disse que não fugiria. Peyton não entendeu. A pequena Ruthie explicou que se fugisse, Secon faria coisas ainda piores com os membros da família Rodvik, porque em sua vida passada, Gerveir a ameaçou, avisando que se fugisse de novo, os servos que cuidassem dela morreriam, um por sua causa. Isso fez a pequena Ruthie decidir que não poderia deixar mais ninguém se machucar por sua causa. A pequena Ruthie disse para Peyton: você também não é uma das grandes estrelas. Enquanto você estiver aqui pode descobri-las, certo? Então, ao invés de fugir, quero ficar mais forte para proteger as pessoas. Quero proteger
Você pode me ajudar a ficar mais forte do que sou agora. Peyton sorriu aliviado. Realmente não tem jeito com você. Então confie em mim e vá em frente. Depois disso eles encontraram um fragmento da estrela, que haviam descoberto antes. A pequena Ruti usou magia para destruir as tábuas de madeira ao redor. A pequena Ruti perguntou: o que representa o fragmento da estrela branca? Peyton explicou: branco geralmente está associado à cura ou restauração. De qualquer forma, você deve obter esse poder primeiro, que Lital Seca não será mais uma ameaça para você. Peyton disse a ela para fechar os olhos e sentir como é usar o poder de cura. Depois de um tempo, exceto por uma rajada de vento, nada parecia acontecer. Peyton lembrou-se de algo e imediatamente começou a procurar algo. Descobriu que o espelho que tinha sido quebrado antes foi restaurado ao seu estado original. De repente, Devin chamou a pequena Rudy por trás. Segurou sua mão e disse para ela fugir rápido. Então duas crianças animadas apareceram. Eram o irmão e a irmã mais novos de Lobin Sharp. Vendo seus irmãos tão travessos, ele meio que se arrependeu de tê-los trazido. Mas sua mãe e a avó insistiram que Lobin Sharp os levasse para a casa dos Rodvik. Para brincar, eles chamaram seu irmão e descobriram um cachorrinho. Lobin Sharp imediatamente reconheceu que aquele cachorro era Gigbert seu dia. Lobin Sharp perguntou: você não é um usuário de habilidade de seu dia. O que está fazendo aqui? Então Lobin Sharp ouviu uma voz familiar. Virou-se para olhar e era a pequena Ruti, vindo procurar seu cachorrinho selvagem. A pequena Ruti também os percebeu e perguntou: vocês são da família Ibasman, certo? Ao ver a pequena Ruti, Lobin Sharp só pôde acenar com a cabeça, sem conseguir falar direito. Quando Lobin Sharp a viu, seu coração não parava de bater forte. Ele estava prestes a chamá-la, mas foi interrompido por Devin. O que quer que você tenha a dizer? Vou transmitir para você, Ian. Meu querido filho, você consegue sentir o quanto sua mãe te ama. Ian teve um sonho em que estava nos braços da mãe. Ele chorou para sua mãe falecida. O pai me odeia muito. Se continuar assim, logo eu poderei me juntar a você onde quer que esteja, certo? De repente, ouviu uma voz atrás dele. Era Peyton. Ian não esperava que um esquilo pudesse falar de verdade. Peyton disse à pequena Rudy que o fantasma tinha aparecido. Novamente, então sons caóticos vieram do lado do espelho. Depois ficou em silêncio, deixando Ian sozinho. Peyton disse à pequena Rudy que viu um menino atrás do espelho, e seus olhos eram dourados. A pequena Ruti achou que era Secon possuindo-o, mas Peyton explicou que ele não era Secon. Acho que ele deve ser um usuário de habilidade. A pequena Ruti pensou por um momento. Olhos dourados e usuário de habilidade. Poderia ser. Os patronos o interromperam. Esse cara deve ser capaz de falar quando se transforma em forma humana, certo? Da última vez, ele ouviu Secon chamar você de Ruti 1. E se ele sair contando isso para os outros? A pequena Ruti 1 perguntou a ele. Você deveria saber sua própria identidade, certo? Gigbert latiu 2 vezes. A pequena Ruti o acariciou. Apenas pediu para ele manter sua identidade em segredo. Gigbert de repente saiu correndo. De repente, alguém a cutucou gentilmente por trás. Na verdade, era Gigbert transformado em forma humana. A pequena Ruti perguntou: você é Gigbert? Gigbert segurou a barra da roupa e explicou: somos amigos, não vou contar para ninguém. A pequena Ruti mostrou um sorriso de alívio. Gigbert se transformou de volta com um estalo. A pequena Ruti disse para ele ficar na sala de tratamento primeiro, e que ela o encontraria depois da aula. O corpo da pequena Ruti de repente tremeu violentamente. Peyton disse que também sentiu isso. Aquele cara despertou. Secon elogiou a pequena Ruti. Você realmente consegue sentir que eu vim fazer um contrato. Quando Peyton ouviu ele dizer contrato, ele começou a xingá-lo. Secon e os dois entraram em um modo de zombaria mútua. De repente Secon, enquanto eles não estavam prestando atenção, agarrou Peyton. Enquanto eu fizer você cair no sono, seu contrato termina aqui. Secon separou a consciência de Peyton do corpo dele, e prendeu a consciência dele em uma ferramenta especial, ameaçando a pequena Ruti. Então, se você quer salvá-lo, apenas me obedeça. Enquanto você obedecer, também deve ser uma coisa boa para você. Afinal, você pode salvar sua família. Claro, acreditar ou não é sua liberdade. A pequena Ruti estava agora muito preocupada. Se deveria confiar nele ou não. De repente Secon engoliu a consciência de Peyton no estômago, e deu a ela 3 condições. A primeira é me ajudar a sair da prisão, limpar as acusações dessa pessoa. Afinal, eu não quero que um cavaleiro inocente seja condenado. Segunda é salvar Ian de Zongen Guerriere. Você sabe sobre eventos futuros, então deve conseguir encontrar um jeito de salvá-lo. E você deve conhecer esse cara também. A pequena Ruti olhou para Peyton e disse:
que faria o que ele dissesse, mas durante o processo, precisava confirmar a segurança de Peyton. Seacon sorriu. A terceira condição é entrar na Academia Real. A pequena Ruth olhou para o corpo de Peyton e não conseguiu evitar soluçar. Tia, por que você está chorando? A pequena Ruth chamou o pai e correu até ele, abraçando o pai. Quando a pequena Ruth o abraçou, a aura ruim ao redor dele ficou mais forte. A pequena Ruth realmente queria ajudar o pai a purificar a aura ruim, mas Peyton não podia mais ajudá-lo. Se ela não pudesse contar com o poder de Peyton, e se a pequena Ruth tentasse curar sozinha, certamente sofreria consequências ruins. Então, querendo protegê-los, a pequena Ruth não teve escolha a não ser concordar com Seacon. Ela disse ao pai para libertar Philip, porque um monstro apareceu na sala de tratamento. Ele queria me proteger, então foi possuído pelo monstro, e pediu para o pai acreditar nela. Rodrick suspirou como um pai. Claro que acredito nos meus filhos. Então não faça mais essa expressão. O garoto no espelho que Peyton mencionou da última vez deve ser Ian de John Wayne. A pequena Ruth procurou no espelho para ver se havia algum interruptor. Ian estava segurando o espelho nessa hora, perguntando quem estava do outro lado, e dizendo para ela não ir embora. A pequena Ruth disse que estava bem ali. Ian perguntou se finalmente ela não estava fugindo. Mas por que não posso ver seu rosto? A pequena Ruth explicou que não queria mostrar o rosto. O motivo de a pequena Ruth não querer mostrar o rosto era porque Ian também possuía a visão. Ian ficou muito feliz mesmo sem ver seu rosto. É ótimo ter alguém para conversar. Então sempre quis te conhecer. A pequena Ruth ficou lisonjeada e perguntou: realmente por quê? Provavelmente porque você não sabe quem eu sou. Então provavelmente não vai querer me matar. A pequena Ruth lembrou do que Gurvari disse a ele em sua vida anterior para monopolizar você. Eu até matei meu próprio filho. A pequena Ruth sabia que a vida de Ian não mudaria. Só a morte o aguardava então. A pequena Ruth decidiu salvar esse menino infeliz e confortá-lo com seu coração. Ian nunca esperava que, além de sua mãe, houvesse alguém que o deixasse viver direito. Pela primeira vez isso emocionou profundamente Ian. Esse dia foi provavelmente o mais feliz para Ian. Rodrick explicou a Devon. A história de Philip é igual à da tia. Então acredito que ele é inocente. Devon discordou firmemente porque esse cara era suspeito. Rodrick explicou. Essa é uma decisão que os adultos vêm discutindo. Há muito tempo Rodrick contou à tia. O cachorrinho selvagem que você está criando é um usuário de habilidades da família Célia, explicou o pequeno Rude. Realmente eu não fazia ideia. Rodrick disse a ela que originalmente queria mandá-lo de volta depois, mas seu dia veio pessoalmente. Rodrick de repente tapou a boca e tossiu violentamente 2 vezes. O pequeno Rude apressou-se para perguntar ao pai: você está bem? Rodrick olhou para a palma da mão horrorizado. Gig soube que seria buscado em breve e ficou muito abatido. O pequeno Rude o consolou. Nos encontraremos de novo no futuro. O Duque seu dia agradeceu a Rodrick por cuidar do filho dele. Eu definitivamente retribuirei a Rodrick na próxima vez. Que ele aprenda a lição. Aquela criança foi gravemente ferida desta vez. Deve ser a facção do filho mais velho causando problemas. Então pensem bem em como resolver essa questão. Seu dia explicou que já pensava num plano. E que não se preocupassem, o tempo rapidamente chegou à noite. Rodrick estava lendo um livro. A pequena Ruth veio correndo, querendo dormir com o pai naquela noite. Rodrick ficou muito feliz. Ter uma filha é realmente uma bênção. Rodrick estava contando uma história para a pequena Ruth e percebeu que ela havia adormecido. Rodrick não esperava que no começo ela se sentia envergonhada de me chamar de pai. Agora ela vem correndo toda noite, pedindo para eu ler para ela. Rodrick sentiu que ela estava começando a me tratar lentamente como um pai de verdade. Rodrick disse a ela que meu tempo está acabando. Eu te adotei sem permissão e não posso assumir a responsabilidade por você. Eu sinto muito. No final, Rodrick jurou que mesmo que morresse, protegeria ela para sempre. Rodrick deveria estar dormindo nesse horário. A pequena Ruth abriu os olhos e olhou de relance. Levantou-se para ver que ele deveria estar dormindo. A pequena Ruth então realizou a purificação. Realmente ela sofreu um retrocesso. Não esperava que sem a ajuda de Peyton, não conseguiria purificar totalmente. Ela lembrou que ainda tinha um fragmento da estrela. Decidiu arriscar. Sabia muito bem que sofreria uma dor enorme, mas comparado a temer a dor, tinha mais medo de perder esse pai bondoso. A purificação que a pequena Ruth realizou limpou completamente toda a aura ruim ao redor de Rodrick. A pequena Ruth teve sucesso, mas ao mesmo tempo, seu sofrimento também chegou. Rodrick, que acordou cedo, percebeu que seu corpo estava muito mais confortável que o normal e descobriu que sua filha tia estava desaparecida.
Jade abriu a porta empurrando e gritou: "Isso é grave, a jovem senhora está em apuros." O doutor, nesse momento, soluçou: "Eu nunca vi esse tipo de sintoma antes. Não importa qual método usemos. Não conseguimos parar o sangramento. O que devemos fazer?" Rodrigo cerrou os punhos e percebeu que tia era Ruth 1. No primeiro dia que a conheci, essa criança quase foi levada para o mercado de escravos, pelo tio dela na mesma época durante aquele período. Gervari por acaso foi ao mercado de escravos. Isso também explica porque ele questionou Devin sobre se ele encontrou. Gervari pode ver coisas que outros não conseguem ver. Essa é Ruth 1, ela é minha filha. Tiari J, não é à toa que ela perguntou naquela época se poderia evitar sofrer. Deve ser por causa da dor que acompanha a cura. Aura ruim, Rodvik ordenou. Não importa quais meios você use, você deve salvar Tiari J alguns dias depois. Rodrigo trouxe muitos médicos para tratá-la, pensando no sofrimento que tia suportou. Mesmo que custasse sua vida, ele tinha que salvá-la. O prefeito Xi relatou que um lobo vermelho veio de fora. O prefeito Xi explicou: ele manteve essa postura desde o amanhecer. Foi Jig quem atravessou a floresta dos monstros, que nem os duques conseguiam passar em segurança. Mas ele estava disposto a arriscar a vida para correr até aqui, só para ver o pequeno Rude. Rodvik ainda o deixou entrar. Rodrigo explicou para Jade: esse lobo é diferente dos outros. Ele é o herdeiro de seu dia, e até derrotou o irmão dele, que era 6 anos mais velho, obtendo a qualificação para herdar seu dia. Rodrigo não esperava isso. O método que ele pensou era na verdade ter 2 filhos, duelando entre si para determinar o melhor herdeiro, muito alinhado com o estilo do clã das feras. Rodvik sentiu que ele tinha força de vontade, muito além das pessoas comuns. Jade perguntou mais: ele não é só uma pessoa de seu dia, mas o herdeiro, é necessário deixá-lo entrar. Se esse cara veio como herdeiro de seu dia, ele não apareceria nesse estado despenteado. Agora ele é apenas amigo da minha filha. Trate-o bem e não o decepcione. Ambos, Devin e Jig, esperavam que o pequeno Rude acordasse. Devin disse à doutora Klang que ela vai melhorar, certo? Ela não vai me deixar como a mãe fez. Será? A doutora Klang acariciou Devin. Confie no Duque. Ele certamente vai encontrar um jeito de tratar a jovem senhora. Por favor, descanse bem primeiro. Deixe a jovem senhora descansar também. Talvez ela abra os olhos amanhã. Rodvik não entendeu. Você prefere se machucar para me salvar. Eu prometi claramente ser um bom pai e protegê-la direito, mas não consegui cumprir nenhuma das minhas promessas. Justo quando Rodvik se culpava, a mão da pequena Rude se mexeu de repente. Rodvik ficou surpreso ao sentir a mão dela se mexer. A pequena Ruth finalmente acordou e falou para o pai: você ficou saudável. Rodrigo decidiu que dessa vez, ele definitivamente protegeria bem a filha. Ian, nesse momento, realmente sentia a falta da pequena Ruth. Desde então eles nunca mais tinham se comunicado. De repente, um pano branco apareceu perto do espelho. A pequena Ruth chamou Ian. Ian perguntou: é você? Pequena Ruth explicou o motivo. Ela não foi procurá-lo nesses últimos dias. Ian disse que ela estava doente, e mesmo assim se preocupava comigo. A pequena Ruth explicou: claro, somos amigas, e perguntou a Ian: quer ir comigo para a Academia Real? Ian ficou muito animado: se eu for lá, poderei ver você. A voz da Ana veio do lado do espelho: senhorita, seu corpo ainda não está bem. Como pode correr até aqui tão rápido? Volte para o quarto comigo. A pequena Rude se despediu e foi embora. Ian ainda estava pensando em como entrar na Academia Real. O pequeno Rude viu Jig de novo e perguntou como ele havia se machucado novamente. Devin disse que toda vez que vem, suas feridas são menores que a da última vez, o que significa que ele já dominou o truque de escapar da floresta. O pequeno Rude percebeu que o corpo dele também estava ficando maior. O pequeno Rude perguntou a Devin como ele tinha acabado aqui. Quer brincar junto? Devin parecia bastante sério, dizendo que não queria brincar. Ele veio para monitorar aquele lobo, e o pai disse para ele manter a forma de lobo. De repente Jig puxou Devin para dentro da água e jogou água no rosto de Devin. O pequeno Rude viu a aparência despenteada de Devin e caiu na risada. Devin ficou irritado e as consequências foram sérias. O pequeno Rude percebeu que algo estava errado. Os 3 voltaram para casa ensopados. Rodrigo não conseguiu evitar rir e usou um lenço para enxugar a água das bochechas dela. O pequeno Rude se sentiu muito feliz, mas até quando essa felicidade poderia durar? A aura ruim deles acumulava a cada dia. O pequeno Ruti sabia que só havia um jeito de salvá-los completamente. O pequeno Ruti perguntou ao pai se poderia frequentar a Academia Real. 3 anos depois, Ian conseguiu entrar na Academia Real. Ele realmente queria ver a garota, que sentia falta há 3 anos.
De repente Ian viu o Duque Roderick e o cumprimentou. Roderick disse que ele o reconheceu imediatamente. Ian disse que o viu na temporada de caça alguns dias atrás. Roderick perguntou se os olhos dele eram originalmente dourados. Pelo que sei, quem tem visão aguçada tem olhos dourados. Ian explicou. Pai quer que eu cultive várias qualidades. Durante meu tempo na Academia Real, por isso ele me fez usar este colar, que bloqueia meu poder divino. Há magia nele, então não posso tirá-lo. Roderick não entendeu bem o que Guerreiro queria fazer. Nem adiantar avisá-lo seria útil. Mas o filho dele parecia diferente dele, embora fosse realmente bastante lamentável. Roderick soltou Ian e pediu desculpas a ele, dizendo que se precisasse de ajuda com qualquer coisa, poderia procurá-lo a qualquer momento. Hoje era a cerimônia de matrícula de Rude, e estava lotada de gente dentro. Philip sorriu e disse que a partir de agora, protegeria a segurança da jovem com a vida. Rude reclamou que não precisava ser tão dramático, certo? Philip explicou. Você não sabe como é difícil ser seu escudeiro. Se eu apostasse minha vida nisso, Anna e Jade provavelmente me matariam, na verdade. Rude escolheu Philip para que Suken pudesse possuí-lo facilmente por causa da idade dela. Demorou 3 anos para ela entrar na Academia Real, e Peyton também dormiu por 3 anos. Roderick disse à filha, onde seria a cerimônia de matrícula. Mas ela, Hutton, definitivamente salvaria Peyton desta vez. A cerimônia de matrícula não foi muito tranquila, vendo que ela era uma plebeia. Muitas pessoas comentavam sobre isso. Roderick ficou muito irritado, mas se conteve, porque hoje era a cerimônia de matrícula da filha dele. Ele não queria que a filha ficasse triste. Por causa disso, Roderick se abaixou e disse à tia, eu vou voltar primeiro. Daqui em diante, o pai não estará ao seu lado. Cuide bem de você. Seu irmão Devin também está aqui. Encontre-o se tiver problemas. Rude disse que sou filha do Roderick. Tiara J. Roderick. Roderick viu que sua filha havia crescido e sentiu alívio. Depois que Ruti completou a cerimônia de matrícula, ela poderia ir para a aula. Vozes familiares vieram atrás de Ruti. Eram Dev e Loban Sharp. Eles vieram ver Ruti, e Ruti também correu até eles. Ruti sentiu que algo estava errado e perguntou, não é hora da aula, você não faltou, né? Não faltou, Devin disse. O que tem de errado em faltar aula? Logan Sharp o afastou dizendo que ele não faltou aula. Vendo a troca de provocações, Rude não pôde evitar rir alto. O sorriso de Rude fez o coração de Logan Sharp disparar de um jeito que ele não conseguia controlar. Vendo ele assim, Ruti ficou um pouco preocupada. Devin disse a ela que ele só estava tendo um ataque cardíaco. Não ligue para ele, de qualquer forma. Deixe-me levá-la para a sala de aula primeiro. Vamos juntos, Rude disse de repente friamente, irmão. Você sabe o quão cara é a mensalidade da Academia Real. Não me use como desculpa. Volte logo para a sala de aula para a aula. Rude fez Philip levá-la para a sala de aula, deixando os dois perplexos. Rude e Philip finalmente encontraram a sala de aula. Rude lembrou de sua vida anterior. Ela nunca havia frequentado nenhuma academia. Ruti reuniu suas forças, determinada a se sair bem aqui, salvar a derrota de Peyton Second, e então viver feliz com todos. Essa mulher era Lambla Isme, a professora da primeira aula, mas ela teve que expulsar os arruaceiros. Antes da aula, a professora gritou, Gigbert, seu dia. Ruti não esperava que Jika estivesse aqui também. De repente, todos olharam para uma tartaruga. De repente, Jika emitiu uma luz dourada, e se transformou em forma humana. Cumprimentando Ruti, a professora o repreendeu não só por ter faltado de manhã, mas também por atrapalhar a aula dos novos alunos. A professora também mencionou Ruti, dizendo para ela ir com ela depois da aula. De repente, os professores na sala do diretor estavam todos maravilhados. Nunca vi números tão altos em toda a minha vida. Pessoas comuns não conseguem chegar a 5. Não importa o quanto tentem. Aqueles com poder mágico, potencial só conseguem alcançar entre 10 a 30. Mesmo usuários de habilidade geralmente só alcançam cerca de 50%. Assim que o diretor Tos estava pensando, Lambert trouxe Rude até ele. A razão pela qual chamei você aqui hoje é por causa dos resultados do teste de compatibilidade mágica, e deu a Rude a folha de resultados, dizendo para ela conferir por si mesma. Rude disse que 98% é um número muito bom. O diretor quase não conseguiu ficar sentado. Quando ouviu isso, a mulher de cabelo vermelho exclamou, claro que é um talento bom que dinheiro nenhum compra. O diretor explicou que uma nota 98 significava boa o suficiente para pisar no primeiro lugar da Academia Boutique, por causa dos resultados dela. O diretor fez uma sugestão a Rude, dizendo que se ela quisesse, poderia se transferir de estudos gerais para estudos de magia, e receberia uma bolsa integral por 8 anos.
Cuti decidiu voltar e pensar com calma. Cuti lembrou do que Peyton mencionou, sobre o poder das estrelas, também chamado de poder mágico. Cuti disse que poder mágico é a força usada pelos magos. Certo, Peyton disse que entendeu corretamente. Vocês humanos. Também pegou emprestado o poder das estrelas, que permeia vários lugares, especialmente Route 1. O poder mágico total dele é assustadoramente alto. Cuti sabia que seu poder mágico era alto, porque ela mesma era Route 1. Mas conseguir a bolsa de estudos ajudaria a aliviar o fardo do pai. Cuti pensou em Ian, já que eles contaram um ao outro sobre terem sido aceitos na Academia Real. Desde então não tinham mais se falado. Cuti originalmente queria perguntar sobre as novidades de Ian, mas viu Philip em vez disso. Philip explicou que essa jovem senhora caiu, então ele quis ajudar a levantá-la. O acompanhante dela chegou, perguntando por que ela estava sentada ali. O acompanhante disse irritado que não foi esse cavaleiro que a derrubou. Foi, a garota rapidamente acenou com as mãos. Não, não foi. O homem insistiu, eu ouvi isso. O nível de educação depende do seu mestre. Talvez porque ele seja um cavaleiro seguindo um plebeu. Não é surpreendente, retrucou Ruti. Como pode ter certeza que foi meu cavaleiro que esbarrou nela? Philip sabia que eles desprezavam a jovem, por ser de origem plebeia. Não importava o que dissessem, eles não obedeceriam prontamente. A garota ainda tentava persuadi-los, mas eles não se comoveram. O homem insistiu, dizendo ao homem que se não quisesse manchar a reputação do mestre, deveria se ajoelhar e pedir desculpas. Todo mundo sabe como pode uma jovem de origem plebeia ter alguma reputação de repente. Uma voz disse, precisa que eu dê uma olhada para vocês. Era Ian, ele perguntou aos mais velhos se queriam usar seus olhos para confirmar. Todos viram que era Ian de John N. Embora Ruti não tivesse visto sua aparência claramente antes, ela sabia que a pessoa à sua frente era Ian. Vendo que ele estava saudável, Ruti se sentiu muito mais aliviada. Ian perguntou, e aí? Precisa que eu testemunhe por você? Vendo que era alguém que não podiam se dar ao luxo de ofender, o homem e os outros saíram um após o outro. Philip agradeceu a Ian. Ian disse que não era nada. Ian notou Rudy e a cumprimentou. Mas Rudy se escondeu atrás de Philip. Philip ficou muito confuso. Rudy lhe contou o motivo discretamente. Philip imediatamente explicou. Nossa jovem senhora não está se sentindo bem, mas ela com certeza vai retribuir depois. Ian não precisava que ela retribuísse. Só poder vê-la já era suficiente. Philip voltou sorrindo. Nossa jovem senhora sempre segue a etiqueta correta. Como assim ela não consegue falar quando encontra o mestre Ian? Será que ela se apaixonou pelo mestre Ian? Ruti disse que não. Ruti pediu a Philip para manter em segredo o que aconteceu hoje. Philip não entendeu. Sobre eles armarem e difamarem você hoje. Seria melhor denunciar. Ruti explicou. Ela só não queria que o pai se preocupasse. Ruti ameaçou que se denunciar, ele poderia trocar seu acompanhante. À noite, enquanto dormia, Ruti de repente ouviu a voz de Peyton. Ruti se levantou, abriu a caixa e encontrou Peyton. Sem nenhuma reação. Mas Ruti tinha certeza que ouviu a voz de Peyton. Ruti tinha medo do que aconteceria se Secon aparecesse. Justamente quando Ruti estava preocupada, Secon apareceu atrás dela, dizendo que ela deveria ter ouvido a voz de Peyton, certo? Eu ia deixá-lo sair. Secon originalmente planejou deixá-lo conhecê-lo direito, de acordo com nosso acordo, mas ele não se recuperou totalmente. Secon a aconselhou a desistir de Peyton e fazer um contrato com ele em vez disso. Ruti recusou, e disse que havia cumprido a promessa anterior, e exigiu que Secon devolvesse Peyton a ela. Secon disse que você não cumpriu todas as promessas. Eu disse para salvar Ian de Jian, não para tirá-lo da mansão do Duque. Secon sorriu, aquele cara vai morrer hoje à noite. Ian na verdade começou a sonambulismo, parecia estar sendo controlado. Sua mãe deixou algo estranho para trás. Era na verdade um espelho, partido ao meio com uma pedra mágica escondida dentro. Não se preocupe, o pai vai descartar esse espelho de forma adequada. O pai dele o instruiu a tomar o remédio direito. Durante as férias, o remédio que ele não tomou durante o período escolar. Acabou que o remédio que o pai dele mandou ele tomar era problemático. Nos últimos momentos de sua vida, Ian já tinha visto a pessoa que queria ver. Desculpe por não conseguir cumprir a promessa de viver bem.